Gravando! E dessa vez, gente, vocês não vão acreditar, mas mas eu preciso. Eu venci a minha resistência quanto a fazer apresentações em PowerPoint. Agora vamos ver se eu consigo. Ai! Caramba! Muito bom, Juliana. Também tô nessa fase. A Rafa é que é boa nisso. Aqui. Você sabia que a física quântica explica a escolha do jogo? Vocês não sabem que eu estava estudando, lendo, e no meio do negócio, no meio do livro, ele falou de um curso em milagres, então eu adorei. Jura? Que máximo! Juro, então vamos lá. Antes de a gente falar assim, de física quântica propriamente dito, eu queria... A Fabi está vindo, está chegando, vamos ver. A pessoa não consegue passar para... aqui. Então, antes de falar de física quântica propriamente dito, que a minha janelinha fica em cima, pronto, assim. Então, eu queria falar um pouquinho antes do que é um paradigma, né? E aí, assim, a diferença entre um paradigma e uma teoria. Então, assim, Bom dia, Fabi, tudo bom? Bom dia. Desculpa o atraso. Começou agora. E eu estava falando que eu estava pirando no tema, e aí então, antes da gente começar a entrar na física quântica propriamente dita, eu queria falar um pouquinho sobre o paradigma, porque tem tudo a ver com a nossa mentoria de hoje. Então, assim, a diferença entre um paradigma e uma teoria é que uma teoria é algo que já foi comprovado, já foi testado, já foi negado, já foi provado, já foi apoiado, milhares de cientistas já testaram, e tudo isso na forma de experimentação. Um paradigma é um conjunto de crenças, de premissas que a gente não pretende testar. No entanto, é algo que está ali presente, né, na nossa vida, esse paradigma. Então, eu coloquei essa figurinha aqui dessa forminha de biscoito. Então, não importa a massa que você faça, se é de chocolate, de castanha, de manteiga, vai sair tudo com o mesmo formato, dependendo do paradigma que a gente acredita, né? Então, é a maneira como a gente opera no mundo, são os nossos paradigmas, né? E, na verdade, toda a nossa percepção passa por dentro dessa forminha do nosso paradigma. E aí, então, queria perguntar, assim, para vocês, se vocês têm consciência de quais são os seus sistemas de crença, né? Então, assim, o que você acredita? Quais são os seus valores, né? Então, algumas coisas são bem fáceis, assim, de identificar. Por exemplo, a importância que a gente dá para a família, para a amizade, atividade física, dieta saudável, a importância que a gente tem, por exemplo, de datas festivas, né? Agora a gente acabou de passar pela Páscoa, então isso fica muito óbvio e está bem no nosso consciente, né? Mas acontece que a gente tem milhares, centenas de convicções que não são conscientes. Então, por exemplo, o valor, a gente falou uma vez de autocompaixão, né? Então, o valor que a gente se dá, a maneira como a gente se olha, como se a gente se olha como uma pessoa competente ou incompetente, e também se a gente confia ou não nas pessoas. Então, por exemplo, se a Kátia vier aqui tentar vender um produto, a gente nem sabe o que é, mas a gente vai comprar e depois a gente vê o que é. E aí, por outro lado, vem uma outra pessoa e aí a gente fala, bom, essa pessoa não merece a nossa confiança. Essa questão da confiança também vem de um paradigma que é uma crença inconsciente, mas essa crença também, ela vem, então é algo assim que vem sendo sedimentado desde a infância. Então, se a gente olha aqui nesse iceberg, eu sei que é super batida essa imagem do iceberg, mas a gente vai ver que desde a infância a gente vai sedimentando, né? Há 2 semanas atrás a gente falou do estado de ego criança, ou seja, são aquelas coisas que a gente vai acumulando ali, né? No nosso moldura aí de vida. E aí elas sempre determinam a nossa relação com o mundo.
Então, o que a gente conhece das nossas crenças, dos nossos valores é o topo do iceberg, e tem tudo isso aqui para baixo, que é a nossa forminha de biscoito, né? E aí, se isso é assim, antes da gente entrar no modelo newtoniano, aí eu tenho uma pergunta assim, né? Se a gente só consegue viver o mundo através da forminha do nosso paradigma, como é que a gente vai aprender alguma coisa nova? Como é que a gente amplia a forminha do biscoitinho para a gente fazer outros formatos de vez em quando, né? E aí, a gente entra aqui, né, que durante 400 anos a gente seguiu um modelo materialista, que é o modelo newtoniano, né? Então, como esse modelo funcionava? Ele funcionava assim, a vida humana, então ele dividia assim, a totalidade da vida humana é assim, mente, corpo, acabou. E aí, todo o resto, né, que é sentimento, paixão, intuição, imaginação, é tudo sem valor para esse modelo newtoniano de abordagem, né, do ser humano. E aí, é assim, a natureza, nesse modelo materialista, é algo, é um objeto, nós somos separados dessa natureza, então a postura que a gente tem diante da natureza é que ela é uma fonte de recursos, que a gente usa até esgotar, até acabar, sem nenhuma relação com isso. Então é algo que eu vou lá e uso, é um pedaço de papel que eu uso, uma caneta, né? Então a natureza é vista como um recurso. E, além disso, nesse modelo materialista, a teoria é a seguinte, que partindo de um conjunto qualquer de condições iniciais, o resultado sempre é um resultado determinado, né? Então, como que a gente pode fazer? Por exemplo, água e óleo, se eu misturar, o óleo não vai misturar, o óleo vai para cima, é sempre a mesma coisa. Não importa se eu fizer 1000 vezes, se eu fizer com óleo de coco, com óleo de amêndoas, com óleo de girassol. Então, esse é o modelo materialista newtoniano, né? E esse modelo materialista é a base implícita de qualquer pensamento ou pesquisa, ou seja, qualquer pesquisa científica toma como base esse pensamento, que é o pensamento do quê? Eu preciso, conhecendo os elementos, eu vou conhecer o resultado da mistura ou da interação desses elementos, né? E aí, nesse sistema, então, como eu disse, né, o universo é um sistema mecânico composto de blocos estruturais, sólidos, materiais e elementares, ou seja, nós aqui, com nosso corpo e nossa mente, sem sentimentos, sem consciência, e a natureza ali separada, né? E só o que pode ser percebido através dos nossos 5 sentidos é real. Todo o resto é ignorado nesse modelo materialista, né? E por mais que a gente fale assim, nossa, mas eu não acredito nesse modelo materialista, não é nesse modelo que eu acredito, mas num grau muito profundo, ele afeta muito a nossa vida e a visão que a gente tem sobre o mundo e sobre a civilização, né? Então, a gente aqui, né, que joga, que facilita o jogo, a gente não acredita, né, que nós somos seres puramente mecânicos, né? E porque todos nós, a gente sente que a gente tem consciência, espírito, e a gente sente, acima de tudo, que a gente faz escolhas, né? Então, baseado nisso, que todo ser humano sentia, né, que existia algo além da matéria, então começou um estudo de um novo paradigma. Então, o que aconteceu? A gente não pensa na gente mesmo como seres puramente mecânicos, né? Então, todos nós sentimos, ou, na verdade aqui, eu acho que eu escrevi errado. Opa. Todos nós sentimos que nós temos consciência e espírito e a gente sente que faz escolha. E aí, a gente vai para uma mudança de paradigma pessoal. E como isso acontece? No caminho espiritual de todo mundo, acontece da seguinte maneira. Você vai lá, porque assim, nesse modelo materialista newtoniano, a lógica é o seguinte. Quanto mais coisas materiais você tiver, quanto mais dinheiro você tiver, quanto mais você puder viajar e conhecer coisas, ter coisas, mais feliz você vai ser. Ou você vai ter uma vida melhor, nesse sentido.
E aí, o que aconteceu é que as pessoas, né, depois, principalmente, né, depois dessa era industrial, que as pessoas tinham um poder aquisitivo maior, elas começaram a adquirir muito mais coisas e elas perceberam que o vazio continuava. Ou seja, então elas chegaram à conclusão, né, que essa premissa materialista estava errada. Então não adiantava ter um iate dele, apesar que desse, né, apesar que eu ainda acho que se eu tivesse um iate desse, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Convidar todo mundo para fazer o treinamento Miracle Choice no meu iate, né? Mas então, muitas pessoas, né, principalmente nessas 2 últimas décadas, elas passaram por uma mudança de paradigma, onde elas perceberam que a felicidade não estava na conquista material, né? Então, todos nós aqui estamos mudando os nossos paradigmas pessoais aí. Acho que a gente já mudou já faz tempo, né? E aí a gente esbarra num ponto da física quântica que é o que é a realidade? Porque a física newtoniana, a física materialista, dizia que a única coisa que é a realidade são as coisas que podem ser observadas ou sentidas, né, captadas através dos nossos 5 sentidos, né? E aí tem uma pergunta, né? E os nossos pensamentos são parte da realidade? Não estou ouvindo ninguém, mas... Eu acredito que sim, Ju. O pensamento gera sentimentos que geram realidade. Eu acredito piamente nisso hoje. Uhum. E a gente ainda vai olhar que a ciência também explica a função dos pensamentos, né? E aí, você olhando aqui para os objetos aqui ao seu redor, né? Tô com um creminho aqui, tem um repelente aqui. Será que eu acredito, né, que eles são reais? E aí, nesse sentido, o que acontece, né? O que os cientistas, então, começaram a perceber? Porque eles viram que as pessoas começaram a mudar o paradigma pessoal. Que através do modelo materialista, elas não tinham muitas conquistas, mas que tinha ainda alguma coisa que parecia que ainda faltava. Mas só que os pensamentos, os sentimentos e a questão da consciência, principalmente, era algo que não era unanimidade para os cientistas. Então, eles falaram, vamos analisar aquilo que todo mundo concorda que é real. Todo mundo olha para esse potinho de repelente, concorda que é real. Então, a gente leva esse potinho de repelente para o laboratório e vamos analisar para ver do que ele é composto, para ver do que ele é feito, né? E outra coisa é que quando a gente olha para o vidrinho aqui de repelente, quando a gente olha para as coisas ao nosso redor, e sem ter, por exemplo, um microscópio, a gente não olha para as coisas através do microscópio, a gente enxerga algumas coisas, né, que estão aqui sólidas, que a gente consegue ver, sólidas entre aspas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Porém, existem outras coisas aqui dentro, talvez alguns organismos vivos que se depositaram aqui ao redor, sei lá, que sem a ajuda do microscópio a gente não consegue ver, mas isso não significa que eles não existam, só porque eu não consigo ver. Eu não consigo tocar, eu não consigo sentir, né? Ou, sei lá, nem o cheiro eu consigo sentir, né? Então, quando a gente, conforme foram desenvolvendo esses equipamentos para aproximar, né, para aumentar, ampliar aquilo que é macro e começou a se analisar aquilo que é micro, foi quando eles começaram a descobrir outras coisas, né? E aí, também, o que eu queria perguntar para vocês é assim, né? Esse repelente aqui é um repelente natural, aquelas repelentes que propaganda que uma amiga minha fez. E aí, então, assim, antes dela fazer isso aqui, ela imaginou isso aqui. E ela criou isso aqui. Então, antes dele ser um repelente, ele era uma ideia, um pensamento na mente dela. E ele foi materializado em forma desse repelente aqui, né? Nasceu primeiro na mente dela, ela desenvolveu o rótulo e tudo isso. Mas então, se essa ideia que deu origem ao repelente era real, né? Assim, olhar se o repelente é real, será que a ideia que deu origem a ele também é real? Tem uma pergunta que fica aí pra gente. Vai ter várias perguntas hoje, assim, que vão ficar sem respostas. Bom, e aí, quando eles começaram a pesquisar e olhar mais a fundo os átomos, né? E
Demócrito foi o primeiro, né, que teve a ideia do átomo. Então ele disse essa frase aqui: não existe nada a não ser átomos e espaços vazios. Tudo mais é opinião. E aí, então na escola, provavelmente, né, não, nem todas são contemporâneas aqui minhas, mas assim, provavelmente, né, a gente foi ensinado na escola que assim, que um átomo, quando desenhava um átomo, era assim, era um núcleo sólido e elétrons girando em torno do átomo, né? Então eles falaram assim, ó, o átomo é a matéria-prima de tudo que você vê aí na natureza. Falaram isso aqui pra gente, né? E assim, apesar de ser um conceito muito elegante, isso não é verdade. Depois, né, mostraram para a gente o átomo, não, e depois olhando com mais cuidado, né, então eles perceberam que o que rodava em torno do átomo não eram pacotes de energia, né, mas que, só um segundinho que estou olhando aqui, sim, que na verdade eram condensações momentâneas de um campo de energia. Então não é energia girando, mas sim uma condensação momentânea. Então veja, não é que ele está sempre lá presente, de quando em quando ele se condensa. Então se a gente parar para pensar, é um verdadeiro milagre que a gente consegue segurar um vidro de repelente na mão. Porque, na verdade, a gente está segurando, entre aspas, um espaço vazio. Inclusive, se a gente se aprofundar, a gente vai ver que, no fundo, a gente nem encosta, né? Nem encosta em qualquer superfície, porque tem um espaço entre uma superfície e entre o nosso dedo ali, né? Mas, como que a gente, né, pode chegar a saber o que é o átomo e de como tudo isso funciona, né? Então, o que acontecia? Muito antes dos filósofos gregos, né, que é o meu caso de Demócrito, e muito antes dos físicos quânticos, né? Então, os sábios da Índia, eles sabiam que alguma coisa muito importante acontecia fora do domínio dos 5 sentidos. Então, os budistas, os hindus, eles já sabiam que alguma coisa acontecia além, né, do domínio dos 5 sentidos. E eles falavam que o mundo das aparências, que é esse mundo que a gente percebe através dos 5 sentidos, é maia ou é ilusão. O Curso Milagres também fala disso, né? E que existe alguma coisa além do mundo material que é mais poderoso e mais fundamental e mais real, apesar de ser intangível. Então, isso é a visão mística, né, da coisa. Então, é quando eles falam de uma realidade superior, né? Mas, porém, isso também é o que a física quântica vem revelando, né? Porque dentro desse mundo, né, que existe um núcleo do mundo físico, tem um domínio que é completamente não físico e que pode ser chamado de informação, de ondas de probabilidade ou de consciência. Ou seja, além da matéria, existe alguma coisa que rege essa matéria, que é uma inteligência, que é a matéria fundamental do que o universo é formado. Então, a física quântica também chegou a essa conclusão, né? E aí, no século XVIII, um filósofo alemão, que se chamava Immanuel Kant, ele afirmou que a gente nunca vai conseguir conhecer a natureza da realidade, que a gente nunca vai saber o que realmente é realidade, né? Principalmente porque, lembra, a gente começou a falar dos paradigmas, né? Então, ele fala assim, que as nossas perguntas, né, as nossas investigações só dão resposta para aquilo que a gente perguntou, de acordo com a nossa limitação e capacidade de compreensão. Então, tudo, né, que a gente percebe no mundo natural, seja pelos nossos sentidos ou pela ciência, passa pelo filtro da nossa consciência. E aí, pelas nossas estruturas mentais, né? Então, o que a gente vê, tudo isso que a gente vê são fenômenos, né? Entre o que a mente quer
que esteja realmente ali. Então, a gente não vê a realidade, a gente vê uma construção da realidade, segundo esse filósofo alemão, Immanuel Kant, né? Ju, fiquei com uma dúvida aí quando você falou das perguntas. O que significa criar? Foi criar a realidade através das perguntas? Fiquei com uma dúvida. Ah, sim. Que assim, a gente faz muitas investigações, tanto na ciência como no nível pessoal. Perfeito. Né? Mas as perguntas que a gente, aliás, as respostas que a gente recebe para as nossas perguntas se limitam à nossa pergunta. Então, por exemplo, no jogo é muito legal às vezes isso, né? Porque a caixa fala assim, não faça pergunta fechada. Aí você fala assim para a pessoa, você ficou brava com a sua mãe? Aí que tipo de resposta a pessoa pode dar? Sim ou não? Não tem outra possibilidade. Quando, por exemplo, eu pergunto assim, mas o que você sentiu quando a sua mãe falou isso? Ela pode falar brava, ela pode falar triste, ela pode falar com raiva, enfim. Então, o que a nossa limitação com relação a conhecer de fato a realidade é porque a nosso tipo de pergunta e investigação parte de um banco de dados de conhecimento que a gente tem, que é a nossa forma do paradigma. Então, como é que a gente recebe uma resposta fora da forminha do biscoito de homenzinho? Perfeito. Não, é porque a gente, na física quântica, a gente estuda que tudo, na realidade, é feito através de perguntas, entendeu? Uhum. Né? Ou seja, o que há de maravilhoso e glorioso para mim hoje, né? A gente trabalha muito isso, principalmente Bardiac, onde tudo é feito por perguntas. E aí, por isso que eu achei como é que seria isso dentro do Miracle. Então, foi bem legal você trazer esse exemplo aí, porque a gente acaba limitando, às vezes, a pergunta através dessa construção que é errônea, né? Do que a gente quer esperar do outro, né? Até para que a ficha dele caia, né, na realidade. Exatamente, a gente não deixa aberto para que ele manifeste aquilo que tá vindo, né? Então, obrigada. Imagina. E aí, então, o que acontece? Questionando a realidade, né? Quais são as nossas pressuposições com relação à realidade? Qual é o pressuposto mais básico que a gente faz todos os dias? Tem uma oração dos nativos norte-americanos que a oração deles é assim: eles se colocam numa postura de que eles agradecem todos os dias pelo fato de o sol ter nascido, porque eles não partem do princípio de que ele vai nascer todos os dias. Olha que interessante, né? Então, assim, todos os dias a gente acorda com algum tipo de pressuposto, que para nós é verdade absoluta. E se alguma vez a gente já pensou do que são feitos os pensamentos? E também, né, se a gente pode trazer um exemplo de como os nossos pensamentos se tornam realidade. Então, eu trouxe um exemplo da minha amiga, que ela pensou uma coisa e ela tornou isso realidade, né? E aí, tem uma pergunta muito legal, né? Dar um exemplo de como os pensamentos se tornam realidades. Aí a próxima pergunta é: escrever uma resposta para essa pergunta é um exemplo disso? Eu não gosto de responder as minhas perguntas, eu só faço as minhas perguntas porque deixa a realidade se criar de acordo com aquilo que eu estou perguntando, né? Mas não sei se isso é uma verdade absoluta, né? Uhum. Mas, e aí, a gente nem se dá conta disso que você está falando, assim, disso que, essa primeira pergunta, né, sobre os pressupostos que a gente tem todas as manhãs, porque esses pressupostos são a forminha que a gente usa para criar aquele dia. Então, quais são os pressupostos, quais são as verdades que eu coloco aqui na minha cabeça do que é a realidade, das possibilidades que eu tenho dentro da física quântica, né? E aí, então, a gente vai entrar um pouco na visão e na percepção. Não tem como falar de física quântica sem falar da visão e da percepção, né? Então, olha só, como que funciona, né, a nossa visão? A gente vai voltar um pouco para a questão da ciência, aquilo que é provado, validado e aceito. Então, isso que a gente vai falar agora da visão não é um paradigma, e sim uma teoria, né? Ou seja, algo que já foi provado, tá?
Então, quando você olha, por exemplo, para essa tela e você vê essas letras, né? Então, o que você vê, para conseguir ver todas essas letras, os olhos ele não manda uma mensagem de cada letra para você. Então, o seu cérebro processa os dados visuais que os olhos enviam e aí ele constrói essas letras. Né? Então, você não vê um V, I, S, A, T, O, você vê a palavra visão. E, inclusive, você nem vê a palavra visão, talvez. Talvez você olhe essa palavra visão e já vem um conceito do que é visão para você. Então, a maneira como a gente enxerga, o nosso cérebro já processa essas informações, né? Então, o que acontece? Então, primeiro, o cérebro divide tudo em forma, cor e padrão básico, né? Os impulsos que chegam para ele. E aí, ele compara esses elementos a padrões de lembranças de coisas similares. E aí, ele associa a emoções e atribui significado aos eventos. Então, olha só, tudo que o nosso cérebro está fazendo para conseguir ler uma frase aqui, para a gente conseguir fazer essa mentoria, né? E aí, ele reúne tudo isso, forma uma imagem que é projetada aqui no lobo frontal 40 vezes por segundo. Então, essa maneira como a gente faz para fazer um desenho, né? Não sei se alguém já viu, assim, um desenho animado, eles vão fazendo vários frames e aí eles põem na sequência bem rapidinho, a gente tem a sensação de que é um movimento, mas são vários frames, né? São várias ceninhas ali cortadas e é assim que a nossa visão também funciona. É dessa maneira, né? Então... Ju, posso fazer uma pergunta? Claro. Por exemplo, o que você está falando é que o cérebro, ele divide em forma, cor e não lembro mais o outro, padrões, para depois montar a imagem, né? Uhum. Mas aí, por exemplo, uma criança que nunca viu nada, ele vai buscar essa informação padrão aonde? Então, boa pergunta, porque assim, a visão da criança é totalmente diferente, dá para ver até pela atitude dela. Então, uma criança pega um vídeo desse, ela já não tem uma associação emocional com aquilo, né? Então, ela vê uma forma física, ela não tem nenhuma associação emocional com esse objeto aqui, ela não tem nenhuma sensação, não tem nenhum... E aí, o que ela faz? Ela enfia na boca, por exemplo. E é o que a gente não faz. Isso é muito, assim, nossa, assim, a nossa visão, que a gente chama de visão, é treinada a não ver. A gente não vê as coisas. Então, a gente olha para um objeto e a gente já interpreta a função daquele objeto. Enquanto a criança não. Ela olha para aquele objeto e ela olha mesmo. Ela fala, nossa, que interessante, tem um negócio aqui do lado. É isso, para ela não tem um significado como tem para a gente. Ela vê o mesmo objeto, né? Mas para ela não tem esse mesmo significado. Né? Quem vê um bebê, eles pegam tudo na boca. Mas deve ser tipo... a primeira coisa, eles estão criando o banco de dados deles, eles estão criando as hipóteses com as coisas, né? Como eles também, se ele grita e a mãe dá atenção, ele passa a gritar para tudo. Tem uma série de coisas. Ele começa a criar exatamente um banco de dados dele. Ele começa a tentar controlar o comportamento dele para receber um resultado lá de fora, né? Mas na questão da visão, ele vê mesmo o objeto. Diferente da gente que não vê, a gente faz associações, né? E aí por isso que ele põe na boca, porque ele começa a perceber e vai criando. Nós chegamos a ver, nós vemos porque nós criamos esse banco de dados. Né, que são esses paradigmas todos. A pergunta foi assim, se ele não tinha banco de dados, como é que ele enxerga? Porque a criança põe tudo na boca também, porque ela está na fase, né, que o prazer dela tá na boca. Então, ela coloca na boca porque ela quer sentir aquele prazer. Agora, a questão de enxergar mesmo, eu fiquei imaginando que banco de dados que ele iria acessar. Então, ele não acessa isso? Posso ajudar? Então, Fabi, o que eu entendo da tua pergunta é isso.
Eu diria assim que a criança, ela se relaciona com todos os sentidos com as coisas. Ela não tem aquela visão pura que a gente tem, né? Vários livros falam que o nosso cérebro funciona preenchendo vazios, assim. Por isso essa interpretação que a gente faz. A maior parte do que a gente vê, a gente não vê. A gente só conta uma história sobre aquilo que a gente está vendo. Então, aquilo que a gente transforma em padrão, a criança se relaciona e transforma em infinitas possibilidades. A criança vê esse vidro de repelente e ela vê tudo desse vidro, todas as possibilidades que ele é. E a gente não, a gente vê um vidro de repelente e tem uma história sobre repelente, tem uma história sobre vidro, uma história sobre a tampa de borracha, o dosador, ou não sei o quê. E a criança não, né? Ela vai por um outro caminho. Ela não tem esse banco de dados, e aí por isso ela usa mais os sentidos. Muito bom. Beleza. Obrigada, Rafa. Valeu. E aí, o que os cientistas perceberam? Que visualizar e imaginar um objeto produz o mesmo padrão cerebral. Então, eles fizeram um exame, por exemplo, uma tomografia. Quando eu imagino que eu estou vendo algum objeto, eu tenho o mesmo padrão cerebral. Ou seja, isso prova mais uma vez, isso que a Rafa acabou de falar, que a gente olha um objeto e a gente não está vendo, tem várias associações cerebrais que a gente faz, né? Inclusive, eu dava aula de alemão, e uma vez uma aula de alemão, que eram uns vídeos, assim, que eu assistia com os alunos de 5 minutos, que era uma reportagem rápida, assim, e num desses vídeos, eu vi que na Alemanha eles estavam fazendo tratamentos com pedófilos, e eles partindo do princípio que a pedofilia é uma doença como como é que fala? A pessoa que não sente nada. Psicopatia. Exato, que não tem cura. E que, partindo-se do princípio que não tem cura e que essa pessoa tem uma necessidade de ter algum tipo de contato sexual com crianças, então o tratamento consistia de: a primeira pessoa se declarava pedófilo, segunda, a pessoa ela não era permitido ela trabalhar com crianças, e terceiro, eles levavam essas pessoas na sala e a terapia consistia dessas pessoas imaginarem que estavam fazendo coisas com crianças. E elas tinham a mesma sensação corporal. E aí a gente, né, com a nossa mente julgadora, nossa, mas que horror, vai ficar imaginando coisas com crianças e tal, que doente, mas assim, partindo do princípio que é uma doença e que imaginar causa a mesma sensação cerebral e eles não iam fazer isso de fato com outras crianças, diminuía os casos de pedofilia naquela cidade ali na Alemanha. Então, até baseado num estudo como esse, né, de que visualizar e imaginar o objeto produz o mesmo padrão cerebral. Inclusive, até imaginar que você está comendo, né, algum objeto é ótimo, alguma coisa. E aí, o que acontece, né? A nossa percepção, né, é um processo muito, muito complexo, na verdade. Isso que a gente chama de percepção, né? Então, ela se inicia para nós aqui quando os neurônios captam informações do meio ambiente e envia para o cérebro na forma de impulso elétrico, né? Então, como todas as criaturas que existem na face da Terra, a gente tem uma percepção sensorial limitada. E é até assim interessante a gente saber que alguns animais, por exemplo, eles conseguem ouvir coisas que nós não conseguimos ouvir, eles conseguem ver coisas que nós não conseguimos ver, por exemplo, o infravermelho, né? Então, mais uma vez, só porque a gente não consegue ouvir ou ver, não significa que não esteja lá, né? Mas aí, o que é interessante da gente entender é o seguinte, né? Que através dos nossos 5 sentidos, a gente recebe 400 bilhões de bits por segundo. Só que a nossa consciência só consegue processar 2.000 bits por segundo. Olha o disparate. Então, o que acontece? Como que a gente percebe o mundo, né? Então, assim, o nosso cérebro, ele começa a filtrar o que é relevante para nós. Então, ele faz isso inibindo alguns dados e deixando com que outros dados fiquem evidentes para nós. A gente vai ver como é que o cérebro filtra essas informações. Lembra que, por enquanto, a gente está falando de ciência, daquilo que foi comprovado, né? Mas como que o nosso cérebro filtra essas informações que passam pela nossa consciência, considerando que de 400 bilhões de bits, a gente só consegue
captar 2.000 bits por segundo. Então, né? Aí, essa pergunta aqui, né? O que você consegue perceber agora? Então, assim, agora a gente está sentado numa cadeira. Será que eu estou percebendo meu corpo sentado na cadeira? Eu vi que a Ana e eu também, a gente acabou de tomar banho e lavou o cabelo. Será que eu estou sentindo o cheiro do meu shampoo? Eu estou sentindo algum tipo de brisa, sabe? Que está passando aqui dentro de casa. Eu estou sentindo algum tipo de sensação no meu corpo. Estou vendo tudo que está aqui no meu campo de visão. Então, assim, não, né? O que eu estou percebendo aqui agora? Eu me foquei em alguns aspectos. Então, eu me foquei em ouvir o que está sendo dito. Talvez, enquanto eu ouço o que está sendo dito, eu não estou me percebendo ou como eu estou me sentindo enquanto eu ouço isso. Se acontece alguma coisa no meu corpo. Eu sei que eu estava fazendo esse estudo, aí a mente começa a dar um nó, né? Não, mas calma, eu vou explicar todo esse negócio aqui, né? Mas, então, o que a gente vê, o que a gente percebe na realidade, não é a realidade de fato, né? Mas a gente percebe uma imagem que o cérebro construiu para nós, através dos filtros que a gente usa, que a gente vai olhar quais são esses filtros, né? Então, em Um Curso em Milagres, eles falam que essa é a primeira lei do caos. A realidade é diferente para cada um. Então, a gente confunde a minha interpretação da realidade com a realidade. Eu acho que a minha interpretação da realidade é a realidade. E eu confundo. Eu nem sei o que é, né? Então, essa é a primeira lei do caos, né? E a gente cria, então, esse mundo aí visual através, né, dos nossos filtros. Então, é isso. A informação entra, a gente vai filtrando, 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 e aí o que sobra é aquilo que eu acho que é importante para mim. E aí, como que a gente usa, quais são os nossos filtros? Então, assim, nesse sentido, nós criamos o nosso mundo, né? Então, quais são os filtros que a gente usa para criar o mundo? Então, o primeiro deles são as emoções, que é um atalho estrutural na percepção. Então, as emoções dão a capacidade de ver ou de não ver o que simplesmente a gente não quer ver. Já viu, assim, em situação que a gente fala, tem casos, né, por exemplo, há uma amiga que tá na cara que o marido trai, que tem um caso com outra, mas a amiga não vê. Mas você fala, gente, tá na cara, a mulher não viu? Não, não viu porque ela não queria ver. Tem muito assim, as pessoas tiram sarro e falam assim, ai, tem pai que é cego, né? Esse menino aí, não sei não, tal. O pai não vê, não consegue enxergar, porque não queria ver, né? Então, muitas coisas. E outras coisas até muito mais simples, né? Quando a gente está procurando, homem, principalmente desse negócio, né? Tá procurando alguma coisa, tá na cara deles, eles não veem. Então, já dá para perceber que a nossa visão ali é seletiva, né? Mas, com relação às nossas emoções, então, assim, por exemplo, quando você está grávida, parece que você só vê mulher grávida na rua. Já viu? Você só percebe mulher grávida. Você tá triste, você tá deprê, você sai na rua, aí você vê os moradores de rua, aí você chora. Ai, meu Deus, nossa, morador de rua, que triste, né? Não sei o quê. Você tá com raiva, você só vê isso. Então, assim, as nossas emoções são os filtros também que o nosso cérebro usa para filtrar esses 2.000 bits que vão passar. Então, se eu estiver alegre, vão ser uns 2.000 bits mais coloridos, mais alegres, e se eu estiver triste, vai ser uns 2.000 bits mais cinza. Eu só vou ver uns tons mais cinza, né? Então, esse é um dos filtros. O outro próximo filtro, né? E ainda com relação à emoção, né? Já que a gente está falando de ciência, então, assim, na verdade, as emoções, elas fixam alguma coisa quimicamente no nosso corpo e na nossa memória de longo prazo, né? Então, as emoções têm uma fixação química, por isso, tem gente que é viciado em ficar deprimido. É um vício mesmo, porque cria uma química no nosso corpo que o nosso cérebro entende que aquilo é bom, vira um vício mesmo, né?
E aí, o outro filtro que a gente usa é o nosso dos paradigmas, né? Que, para que a gente consiga ampliar os paradigmas, é através dos novos conhecimentos, né? No entanto, novos conhecimentos não envolve só você saber a teoria a respeito de alguma coisa, mas sim experimentar na prática essas coisas. Então, como que a gente vai expandir os nossos paradigmas? Lembra que eu tinha feito a pergunta assim, né? Se você só consegue perceber através do seu paradigma, daquilo que você acredita que é possível, como é que você pode aprender algo novo? Experimentando coisas novas. E aí, nesse sentido, né, o universo, a vida, ou sei lá o que a gente acredita, eles nos proporcionam muitas coisas, que são as intempéries, justamente as coisas que a gente não espera que aconteça, que a gente não quer que aconteça, a gente acha que é uma desgraça, são essas que vão expandir os nossos paradigmas, são essas que nos proporcionam novas experiências, para que a gente consiga expandir isso, né? E aí, nesse sentido, né, a gente cria o nosso mundo, né? Então, assim, quando eu abro os meus olhos e vejo tudo aqui à minha volta, né, eu não estou vendo o mundo, mas eu estou vendo que o meu equipamento sensorial consegue perceber, o que o meu sistema de crenças me permite ver e o que as minhas emoções desejam ou não ver. Toda vez que eu abro os meus olhos. Então, nesse sentido, eu estou criando, né, o meu mundo. E eu acho que todo mundo concorda, né? Você já viu quando vai ter uma reunião de família, que a gente vai contar alguma coisa que aconteceu na infância, ou mesmo uma coisa que aconteceu ontem, em casa, com o marido, com a tia, né? Vai contar a mesma coisa que duas pessoas vivenciaram, e são duas histórias completamente diferentes da mesma coisa vivenciada, ou seja, dependendo do filtro que a pessoa usa, ela vai ter uma história diferente, né? E aí, algumas perguntas, né? Então, assim, como o seu paradigma afeta aquilo que você vê? E qual é o seu estado emocional mais frequente e como esse estado emocional afeta as suas percepções? Eu vou fazer um comentário que eu acho que é legal. Eu acredito que a emoção que a gente sente, né, você pode escolher ter uma emoção diferente, né? Você pode escolher suas infinitas possibilidades, né, e escolher. Então, eu gosto de usar aquela frase orai e vigiai, que tem muito a ver com o que a gente escolhe, né? Se conectar no momento que você acorda o olho, que você... Então, eu acho que essa emoção, ela está muito conectada com o que a gente escolhe naquele momento, né? Independente se você acorda triste, né? Você tem aquela coisa da gratidão do sol, como você falou, da gratidão de estar abrindo os olhos, de ter a condição de ter uma nova experiência, né? Então, hoje eu uso muito essa percepção da emoção como realmente uma ampliação de percepção que eu quero mudar, né? Que vem através dos pensamentos da minha maneira. É muito legal, porque você está ajustando os filtros do mundo que você quer ver, né? Do mundo que você quer criar. Da realidade que a gente quer experienciar, né? Exatamente, exatamente. E dependendo do estado emocional, que nem você está falando de um estado, não é só o estado que a gente considera negativo, mas você está falando de um estado emocional de gratidão, de alegria, né? Então, você consegue, quando você está nesse estado, perceber qualquer coisa fora desse estado emocional? Perceber um ataque, ou perceber, né, se você está nesse estado emocional. E eu acho que quando você acorda assim, você acaba percebendo até que você está no momento mais triste, está no momento mais sensível, né? Você permite até sentir essa tristeza, algum outro tipo de sentimento que a gente trabalha como negativo, né? Porque hoje eu nem vejo a tristeza como negativa, mas como até necessária para você perceber melhor a sua alegria. Mas você consegue ressignificar isso, né? No momento que você sente aquilo e ela sai mais rápido, né? Dando espaço para as novas emoções. Entendeu? Eu vejo dessa maneira, eu pratico isso hoje muito
muita atenção, né? Com muita observação. Uhum. Muito legal. E aí é isso. Então, o que a gente está disposto a fazer para perceber alguma coisa nova, né? E é isso que você falou, muito legal. Assim, eu estou disposto a abrir mão do meu estado emocional aqui e de repente vivenciar alguma outra coisa, né? Fora desse estado emocional. E aí a gente entra aqui na física quântica propriamente dita, né? Então, o que aconteceu? Quando o conhecido encontrou o desconhecido, né? Então, a física newtoniana, ela observa os sólidos e os triviais, o comportamento físico dos objetos, né? E a física quântica é para o mundo subatômico, ou seja, lá no nível dos átomos ali, né? Subatômico. Então, o que aconteceu? No final do século XIX, os físicos começaram a desenvolver as ferramentas para conseguir entrar nesse domínio da matéria muito, muito pequena. E aí eles descobriram uma coisa que eles ficaram espantados, que é que a física newtoniana não conseguia nem explicar e nem prever os resultados que eles estavam encontrando quando eles desenvolveram esses equipamentos, né? Então, durante os 100 anos seguintes, ou seja, durante todo o século XX, eles começaram a desenvolver uma descrição científica inteiramente nova para explicar o mundo pequeno, né? Que hoje em dia é conhecido como a mecânica quântica ou a física quântica, ou simplesmente a teoria quântica, né? E esse conhecimento é importante a gente entender que não substitui a física newtoniana, apesar de explicar bem também os objetos macroscópicos, né? Mas essa física quântica, ela foi inventada para ir onde a física newtoniana não conseguia chegar, né, que é no mundo subatômico, né? Então, qual que é a diferença da física clássica e da física quântica? Ali nesse sentido, né? Então, em primeiro lugar, é que assim, a primeira coisa que eles descobriram, que para eles foi espantoso, né? É que as partículas podem estar em 1, 2 ou mais lugares ao mesmo tempo. E essa mesma partícula pode aparentar ser uma partícula localizada num lugar determinado, ou uma onda que está espalhada pelo espaço e pelo tempo. Então, isso questiona toda essa nossa relação que a gente tem com o espaço-tempo, a física quântica. Eles descobriram que as partículas podiam estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E uma das leis de Newton é 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, ou seja, né? Eu até falo, eu brinco com meu filho, eu falo, essa máxima da física está errada, porque o meu sensor de ré fala que eu estou a -1 do carro e eu ainda não bati. Né? Mas aí, então, a física clássica, ela é determinista, né? O que é determinista? Então, assim, se eu conheço o conjunto, né, de condições de objeto, por exemplo, a posição, a velocidade, eu consigo determinar com certeza a direção para onde esse objeto está indo. Então, se eu conheço a posição e eu conheço a velocidade, eu sei para onde esse objeto está indo. Ela é determinística nesse sentido, né? E a física quântica, ela é probabilística. Ela nunca sabe com certeza absoluta onde esse objeto vai parar. A física clássica, ela é reducionista, né? Então, ele fala assim, que a premissa da física clássica parte do princípio de que se você conhece as partes, né, só se você conhecer as partes, eventualmente você pode compreender o todo. Então, eles dividiam, né, fracionavam as coisas para tentar compreender o todo. E a física quântica, ela é holística, ou seja, ela olha para o universo como um todo unificado. E as partes são interconectadas e elas se influenciam mutuamente, né? Então, na física quântica, a máxima da física quântica é de que o observador influencia o objeto observado, nesse sentido. E aí, com relação à física quântica, tem vários desafios da física quântica à nossa mente. Então, o primeiro desafio
é o desafio do espaço vazio, né? Então, assim, a primeira fenda, né, o primeiro buraco que se descobriu na física newtoniana foi quando eles descobriram que os átomos, que eles acreditavam que eram como se fossem as pecinhas de Lego que construíam tudo no universo, tudo aquilo que eles acreditavam que era material, sólido, né, que eles eram predominantemente compostos de um espaço vazio. Então, em que grau isso, né? Só para dar um exemplo, se a gente usasse uma bola de basquete e essa bola de basquete simbolizasse o núcleo de um átomo, o próximo elétron ia estar a 32 quilômetros de distância. Então, essa é a proporção. Se o núcleo fosse uma bola de basquete, mais ou menos desse tamanho. Tá? Então, ou seja, tudo é composto desse espaço vazio, né? Mas esse suposto espaço vazio não está vazio, na verdade. Ele tem uma quantidade enorme de energia, e é por isso que a energia nuclear, né, é muito mais potente do que essa energia elétrica, por exemplo, que a gente conhece, né? E do que, por exemplo, a energia química. Aí o segundo desafio à mente é essa questão do partícula-onda ou partícula-onda. Então, não só tem um espaço entre as partículas, mas os cientistas descobriram que as partículas, né, subatômicas, que são aquelas que constituem cada átomo, que elas também não são sólidas e elas têm uma natureza dual. O que é isso? Uma natureza dual? Porque até então, a física newtoniana, lembra, ela era determinística. Então, ela falava assim, ou isso aqui é uma partícula ou ela é uma onda. Aí aqui, na física quântica, elas são duais. Dependendo de como uma partícula ou como uma substância, ou sei lá, é examinada, ela se comporta como uma partícula, ou seja, ela tem um lugar no espaço, no tempo, ou ela se comporta como uma onda, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, em movimento, dependendo de como ela é observada, né? Então, a partícula é um objeto independente, que é sólido, com uma localização específica no espaço, e a onda não é sólida e está espalhada como uma onda sonora, como uma onda de água, né? Então, no estado de onda, os elétrons e os fótons não têm uma localização precisa. E aí eles existem como campos de probabilidade. Então, quando é uma partícula, é o determinado, e quando é uma onda, ele se comporta como campo de probabilidade. Então, a diferença entre se isso vai ser uma partícula ou uma onda está na observação ou na mensuração, dependendo de como é observado ou mensurado. Isso que é observado. Então, se eu observo algo acreditando que aquilo é uma partícula, ela se comporta como uma partícula. Se eu observo acreditando que é uma onda, ela se comporta como uma onda. O terceiro desafio para a nossa mente cartesiana aqui é o salto quântico e a probabilidade. Então, eles descobriram que quando os elétrons eles passam de uma órbita para outra, então imagina que a gente tem lá, né, e o elétron está numa órbita, ele passa de uma órbita para outra, em torno do núcleo, ele não se desloca no espaço como outros objetos. Então, por exemplo, a gente estava falando da bola de basquete, a gente joga a bola de basquete, ela tem esse movimento de deslocamento. E aí eles perceberam que esse deslocamento entre, né, na órbita, partindo do núcleo, que ele se desloca instantaneamente, desaparece de um lugar e aparece no outro. Não tem um movimento do deslocamento, né? E é isso que chama do salto quântico, quando se movimenta de uma órbita para outra, sem que haja um movimento, e sim instantaneamente. Eles aparecem num lugar e aparecem no outro. Esse é o salto quântico, né? E isso já quebra um número, assim, já bem alto de tudo que a gente conhece como regra de senso comum, né? Não existe isso, desaparecer de um lugar e aparecer no outro lugar, né? Mas, além disso, né, que é essa questão da probabilidade, é que além dele fazer esse salto quântico, o elétron, os cientistas não conseguiam determinar aonde eles iam parar. Então, essa questão da probabilidade. Então, assim, ele desapareceu num lugar, apareceu no outro, e eles não sabiam. Como num objeto em movimento da física newtoniana, que sabia a direção para onde esse objeto estava se movendo, né? Então,
o máximo que eles conseguiam fazer é determinar as probabilidades. Quais as probabilidades de aparecer em determinado lugar, né? Então, a realidade que a gente experimenta, ela está constantemente sendo criada dentro desse estoque de possibilidades, né? Mas o mais, assim, o mais enlouquecedor dentro disso tudo e o mistério dentro dessa questão das probabilidades é que o que vai acontecer de fato, que os cientistas chamam de colapso, é algo que não faz parte do universo físico. O que vai determinar onde essa partícula vai parar, né? O quarto desafio da mente, eu tô vendo as mentes dando nó aqui, tô vendo daqui. O quarto desafio à mente é o princípio da incerteza. Então, assim, na física clássica, né, todos os atributos de um objeto, incluindo a posição, velocidade, né, e assim, eles são medidos com uma precisão, e a única limitação é a limitação da tecnologia, né? Então, assim, dependendo da tecnologia que eu tenho, eu não consigo, por exemplo, medir a velocidade da velocidade da luz, eu preciso de um equipamento específico, mas a minha única limitação para conhecer todos os dados de um objeto é a tecnologia, é o equipamento. E no nível quântico, porém, toda vez que se mede uma propriedade, por exemplo, a velocidade, não é possível ter medida precisa de outras coisas. Então, a física clássica newtoniana, você mede um dado, né, posição e velocidade, você tem os demais. Tanto é que a gente tem 1000 fórmulas para calcular os demais. O meu filho está aprendendo isso na escola, né? Mas na física quântica, você não necessariamente, você tendo posse de um dado, primeiro que você não consegue mensurar, e quando você mensura, você não consegue determinar os outros dados. Então, é o princípio da incerteza. E o desafio à mente 5 é o desafio da não localidade, EPR, vou falar tudo sobre isso, a teoria de Bell e o emaranhamento quântico. Então, qual que é o princípio da não localidade, né? Primeiro, né, o Einstein não gostou nem um pouco da física quântica, né? E tem até uma frase aqui que não sei se realmente ele falou, mas dizem que ele falou assim, que Deus não joga dados com o universo, né? E aí esse outro físico, cientista, que era um físico quântico, falou para ele assim, para de dizer o que Deus tem que fazer. Ou seja, totalmente quântico o comentário dele, né? Um falou assim, não, Deus certeza que não faz isso, né? Física newtoniana. O outro falou assim, para de falar o que Deus tem que fazer. Física quântica, abriu, expandiu a mente ali, né? Então, em 1930, numa tentativa, né, de provar que essa mecânica, de provar que a mecânica quântica estava errada, Einstein, Podolsky e Rosen, por isso EPR, né, eles propuseram um experimento que eles estavam pretendendo provar que isso era absurdo, não existe isso da não localidade, né. Então, o que eles fizeram? Eles imagina que você tem duas partículas que são criadas ao mesmo tempo. Ou seja, elas estão emaranhadas ou superpostas, né? E aí você dispara essas duas partículas para lados opostos do universo. E na sequência, tem vários estudos, inclusive, disso. Na sequência, eles alteram o estado de uma das partículas. E o que acontecia é que instantaneamente a outra partícula que foi criada nesse mesmo emaranhado também se modificava. E eles fizeram alguns testes, inclusive com pessoas, se não me engano, tiravam algumas células da pessoa de um lugar e botava a pessoa fora da sala e fazia alguma modificação, a pessoa sentia, e depois botava em outro lugar, eu não sei quantos quilômetros de distância, tem estudos com relação a isso, né? E aí, essa ideia para o Einstein era tão ridícula que ele chamava isso de ação fantasmagórica à distância. Não é possível, né, que isso acontece, né? E porque, segundo, né, a teoria da relatividade de Einstein, então nada podia se deslocar numa velocidade superior à velocidade da luz, né? E isso ele via que acontecia imediatamente, ou seja, nem tem uma velocidade a ser mensurada, percebe? O negócio acontecia simultaneamente, né? E aí, em 64, John Bell, ele criou uma teoria
que falava que essa assertiva de EPR estava correta. Então, o que acontecia, né? Ele afirmou, ele conseguiu provar que essa ideia de que qualquer coisa era localizada, ou seja, que qualquer coisa ocupava um único espaço físico, né, em um momento, que isso estava incorreto. Então ele falava assim, tudo é não localizado. Essa primeira aí da não localidade, né? E aí ele falava assim, que as partículas, que elas estavam intimamente ligadas no nível além do tempo e do espaço, né? E aí, depois, né, que o Bell publicou esse teorema dele, isso foi comprovado várias vezes em laboratório, né? Então, vamos olhar assim, fazer um esforço, envolver a nossa mente nesse conceito só por um momento, né? Então, assim, ó, o tempo e o espaço, que são as características mais básicas do mundo em que a gente vive. Lembra, a gente falou que premissas você tem ao se levantar, né? Uma delas é essa, eu tenho tantas horas para realizar tudo que eu tenho que realizar no meu dia, por exemplo. Então, assim, o tempo e o espaço, que são as premissas mais básicas que a gente tem nesse mundo, é substituído no mundo quântico pelo conceito de que tudo está se tocando o tempo todo. Só abre um espaço na mente para esse conceito aí, né? Que é um desafio para a nossa mente. E aí a gente vai falar do observador. Então, olha que legal. Tem um cientista aqui, um físico, que ele fala assim, ó, a minha decisão consciente sobre a forma como vou observar um elétron irá até certo ponto determinar-lhe as propriedades. Se eu fizer uma pergunta própria de partícula, ele me dará a resposta de partícula. Se eu fizer uma pergunta própria de onda, ele me dará a resposta de onda. Então, de novo, voltando àquela pergunta lá da Ana, né? Que tipo de pergunta a gente anda se fazendo e fazendo para as pessoas? Faço pergunta de partícula ou de onda? Eu faço partícula de 1 mais 1 igual a 2, se eu misturar leite condensado com Nescau sempre dá brigadeiro. Eu faço uma pergunta a partir, né, das infinitas possibilidades, né? Então, quando, né, a ciência foi confrontada com a comprovação experimental, científica, né, de que o processo de observação influencia o que está sendo observado, então eles foram obrigados a jogar fora 400 anos de estudos, de premissas, de paradigmas, né, e abraçar uma ideia revolucionária. Então, a ciência hoje abraçou uma ideia revolucionária que nós estamos, de certa forma, envolvidos com a realidade. Nós influenciamos a realidade, né? Então, assim, olha que interessante. Antes da gente observar ou medir qualquer objeto, ele existe como uma onda de probabilidade. Ele não tem localização nem velocidade definida. E aí, a função dele de onda, ou de onda de probabilidade, tem uma expectativa de que ele esteja neste ou naquele lugar quando ele é observado. Então, o observador afeta aquilo que é observado, né? Aí tem outro cientista que fala assim, o nome dele é Brian Greene, ele fala que toda vez que a gente mede a posição de um elétron, na verdade a gente não está medindo o aspecto objetivo e pré-existente da realidade. Mas o ato de medir, a questão de medir, né, se confunde com a criação da própria realidade daquilo que está sendo medido. E aí, qual que era o problema da medida? Que a ciência teve que banir para sempre a fantasia de que ela conseguia fazer uma medição sem afetar o que estava sendo medido. Então, aquela conhecida mosca, né, que fica na parede e que não influencia nada, não pode existir. Está influenciando alguma coisa ali, né? E aí tem a interpretação de Copenhague. Então, assim, por que se chama interpretação de Copenhague? Porque essa
o Niels Bohr e os colegas dele descobriram isso em Copenhague, por isso que se chama a interpretação de Copenhague, né? Então, assim, já entra essa ideia radical, né, de que o observador tem uma influência no processo físico que é observado, né, e que nós, como observadores, não somos testemunhas neutras e objetivas, olha que interessante, objetivas de coisas e acontecimentos, né? Então, esse Niels Bohr e os colegas dele definiram isso, né? E aí ele dizia que o princípio da incerteza, que a gente viu antes, né? O princípio da incerteza, que é eu não sei onde um objeto vai parar, né? De Heisenberg. O princípio dele da incerteza tinha uma implicação ainda maior do que o fato de que eu não posso só determinar ao mesmo tempo o tempo e a velocidade e a localização de uma partícula, né? Então, a controvérsia de Bohr é que a gente não só não pode medir aquilo, mas aquilo não é um aquilo até que aquilo seja observado. Percebe? Então, eu não só não posso observar de um lugar neutro, mas também aquilo nem era um aquilo até que eu tivesse olhado para aquilo. E aí, o Heisenberg, ele achava que existia aquilos. Ele não aceitava que não existia um aquilo até que alguém observasse, né? E aí, ele falava assim, o Heisenberg, ele dizia que a mente, ela fazia parte desse problema. Aí ele falava assim, que o ato de medir era o ato, na verdade, de registrar o resultado na mente do observador. E que essa mudança na função da probabilidade, ela acontecia no mesmo tempo do registro, toda vez que alguém tentava registrar alguma coisa. Então, nós, né, pelo próprio ato da gente se envolver, de perceber pela observação, é como se a realidade fosse uma gelatina que não tivesse consolidada. Sabe quando você faz a gelatina, que você põe a gelatina na água, ela tá quente, ela tá líquido, né? Então, quando a gente se envolve, aí a gente faz com que essa gelatina se consolide de alguma forma. Então, nós somos parte intrínseca do processo da criação da realidade, nesse sentido, né? E aí... Deixa eu só fazer uma pergunta. Quando você fala assim que eles... porque, por exemplo, do que eu estudo, o observador, ele está sempre atento, ele está do lado de fora, sem julgamento, sem crítica, observando as emoções, sentimentos, enfim. Quando você falou que ele não participa, eu não entendi, entendeu? Como se ele tivesse a margem, ele não pudesse não julgar, não interpretar, por isso que eu fiquei nessa dúvida aí que você falou que ele fica à margem, né? Só na observação, mas sem influenciar, é isso? Não, eu disse justamente o contrário, que o ato de observar cria a realidade, que aquilo nem era aquilo antes dele observar antes. Ótimo. Bom, não, ele é parte intrínseca do processo de medição, inclusive. Né? Tá. Não, então tá bom, então faz sentido. Obrigada. Imagina. E aí, tem a teoria dos muitos mundos, né? Que é assim, o físico que se chama Hugh Everett, ele propôs que toda vez que você faz uma medição quântica, a função de onda, em vez de colapsar, né, gerando um único resultado, ela faz com que todos os resultados possíveis existam. Porque até então eles estão falando na interpretação de Copenhague assim, você olha para um objeto e dependendo do que você quer mensurar, você colapsa e aí aquilo, ele se tornou um aquilo observável e você consegue mensurar. O que Everett está dizendo é que não é que ele colapsa e gera um único resultado, mas que ele ele cria todo um universo de resultados possíveis. Tem um filme muito legal para isso que se chama Senhor Ninguém. Acho que até a gente deve assistir juntos comentado. Muito legal. Porque são todas as possibilidades acontecendo ao mesmo tempo. E aí, então, no processo de se tornar existente, o universo se divide em quantas versões de si mesmo forem necessárias para atender todos os resultados de medições possíveis. Então, isso dá origem à ideia, que é bem complicada, mas presta atenção que a gente está estudando isso agora, eu não sei vocês, mas eu estou sentindo a minha mente expandindo.
E aí é que existem inúmeros universos paralelos, onde todas as potencialidades quânticas se realizam, né? Então, olha só, dá um tempinho para você digerir esse conceito, que O Senhor Ninguém é um filme maravilhoso para isso, mas cada vez que você faz uma escolha, inúmeras possibilidades ou resultados paralelos estão acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então vamos lá. Aí a gente vai olhar para a lógica quântica. Lógica quântica é assim. Processo 1 é a decisão de nós, como observadores, de fazer uma pergunta para o mundo quântico. A escolha da pergunta já vai limitar o grau de liberdade do sistema quântico de resposta, lembra? Gente, como facilitador, dependendo de como eu escolho a pergunta, eu já limito o campo quântico das possibilidades. Então, se eu pergunto para alguém assim, que fruta você comeu no almoço? Eu já limito, a pessoa não pode responder bife, porque eu pergunto que fruta, percebe? Então, essa é a minha pergunta, é o processo 1, que é a pergunta para o mundo quântico. Processo 2, que é o estado da equação da onda em evolução, né? Então, assim, é o processo onde a nuvem de todas as possibilidades se desdobra. E aí ela evolui pela maneira descrita lá pelo Schrödinger, que a gente viu antes. Então, assim, toda vez que eu faço uma pergunta para o mundo quântico, ele desenvolve, se desdobra em todos esses zeros e uns que a gente está vendo aqui, né, de todas as possibilidades. É um campo das infinitas possibilidades. E o processo 3 é o estado quântico que responde à pergunta do processo 1, que é o que causa o colapso do muito pequeno. Então, na física quântica, fala que toda vez que eu observo alguma coisa, eu faço uma pergunta, eu tento mensurar uma partícula, algo, aquilo, né, como eles colocam, tento mensurar algo. E ele, pelo fato de eu mensurar e definir uma localidade para aquele algo, ela se torna uma partícula, esse é o processo 3, é o estado quântico que responde a pergunta no processo 1. Dependendo da pergunta que eu faço, eu tenho uma nuvem de possibilidades, e aí eu tenho uma resposta dentro dessa nuvem de possibilidades, né? Então, nesse sentido, né, as palavras escolha e livre-arbítrio começaram a ser vista como parte de um evento quântico como um todo. Então, assim, o livre-arbítrio e a escolha fazem parte desse evento quântico que é compreendido desde o processo 1 até o processo 3, né? Então, aí isso que justamente o que você tinha perguntado, Ana, assim, então, isso significa o quê? Que os elétrons observados, não só os elétrons observados, mas também o cérebro do observador pode e deve ser considerado uma parte da função da onda em evolução, né? E aí, isso deu uma origem a uma quantidade enorme de teorias sobre a consciência, a mente e o cérebro. Inclusive, a consciência foi algo que eu nem trouxe assim, para a mentoria de hoje, porque não ia dar tempo da gente falar sobre a consciência, né, que é muito legal também. E aí, na lógica de John von Neumann, né, ele apresentou um aspecto muito essencial do problema da medida, que é a decisão do observador é o que faz a medição. E essa decisão limita os graus de liberdade com que o sistema físico pode responder e afeta o resultado, que é a realidade. Então, assim, a consciência cria a realidade, né? Então, assim, leva à ideia de que o ato consciente de observador é um fator chave na formação da realidade, né? E isso dá um papel para a consciência muito privilegiado no colapso daquilo que é possível ser tornado real. Então,
alguns físicos mais convencionais, eles acham que essa interpretação é uma mentalidade da nova era, e é algo assim, eles não conseguem, eles acham que é uma coisa muito mística, né? E a outra coisa, né, que o David Bohm, que é contemporâneo de Einstein, ele falava que a mecânica quântica, né, revelava que a realidade é um todo indivisível, onde tudo está conectado de uma forma muito profunda. Tem um documentário agora na Netflix que se chama One Big Rock, com Will Smith, que ele tem vários astronautas que participam e eles começam a ver como tudo no planeta está interligado. E eles fizeram estudos para isso, assim, para ver como a floresta amazônica influencia no outro lugar que você nem imagina. E aí eles começam a falar sobre como tudo está interligado. Inclusive, o primeiro episódio da série, ele termina com um templo que tem acho que 1 milhão de estátuas de Buda, que fica na Tailândia, onde eles fazem uma celebração, onde eles agradecem, todos os anos eles agradecem pela vida. Maravilhoso. Vale super a pena. Então, essa teoria aqui da totalidade é que tudo é indivisível, tudo está ligado de uma forma muito profunda e que não está limitado pelo que a gente conhece de tempo e espaço, né? E então, a visão, né, que ele tinha sobre a natureza da realidade criou essa teoria que se chama teoria holográfica do universo. Ou seja, que é justamente o contrário do que a gente via na física tradicional, na física clássica, de que para você conhecer um todo, você precisava analisar uma parte, mas eles, nessa teoria holográfica, quando você olha uma parte você olha uma parte, você já está vendo o todo nesse sentido. Todo está contido em cada parte, né? E aí, o observador e nós. E aí, então, como que a gente encaixa isso nesse contexto, né, que a gente está trazendo aqui para o jogo? Então, primeiro, né, a visão subjetiva do observador com a visão científica, né? Então, assim, a gente está falando do conceito físico do observador, a gente está trazendo um aspecto da ciência, científico, né? E o outro lado do observador é, assim, uma impressão mais íntima, mais profunda que cada um de nós tem de si. Qual a impressão, né, que eu tenho? Então, esse outro lado do observador é essa impressão mais íntima que eu tenho. E todos nós, eu acho que vocês também têm a sensação de que existe um observador em algum lugar ali dentro de nós que está olhando e observando o tempo todo, né? Então, algumas vezes a gente chama isso da pequena voz silenciosa, um curso em milagres vai chamar de Espírito Santo, ou de mente certa, né? Algumas frentes chamam de eu superior, né? E muitas práticas, né, espirituais usam esse termo observador para dar um nome a um ser que vai além, que é um ser superior, que vai além da nossa natureza, né? E aí a gente entra, né, para essa prática da própria meditação em si, né, que é a prática do observador. Então, a prática Zen, de estar sempre presente a cada momento e não ser simplesmente varrido pelas coisas que estão acontecendo do lado de fora, também pode ser chamada de permanecer no observador, nesse sentido, né? Então, por isso, tem esse impulso de unir a visão subjetiva do observador com a visão científica, né? Porque eles estão falando sobre a mesma coisa. Esse observador científico e essa visão espiritualista, né? Então, sujeito e objeto sempre estão intimamente ligados, né? E, apesar da observação interna que a gente tem do observador ser quase passiva, a ciência está afirmando que a observação é ativa, isso que a Paula falou, né? Então a gente às vezes olha e fala, não, o observador é passivo, mas a ciência está provando que essa ação do observador, ela é ativa e que ela afeta a realidade, sim, né? E aí,
O que acontece é que a gente não consegue extrair nenhuma informação de um sistema sem alterar a qualidade física daquele sistema. E aí, o que é muito legal, e que é muito legal também da gente entender, porque isso foi um ponto para mim que eu lembro quando eu assisti esse filme Quem Somos Nós, também é muito legal, um documentário. E aí eu entendi assim, eu falei, putz, então a gente pode sair por aí alterando a realidade física das coisas, né? Mas aí a gente não está mudando uma realidade exterior, a gente não está alterando a cadeira, o caminhão, a ponte, o rio, o mar, não é isso, né? Na verdade, a gente está mudando a forma como a gente percebe as coisas. E talvez a forma como eu penso sobre elas, a forma como eu percebo o mundo, né? Então, a observação tem um efeito sobre o mundo do observador e não sobre o mundo de todos nós. Então, a minha observação tem um efeito sobre o mundo de quem observa, né? E isso vai motivar as pessoas a manter o foco e se tornar melhores observadores, né? Então, o mundo subatômico responde à nossa observação, mas a nossa capacidade de atenção é de 6 a 10 segundos. Então, como é que a gente pode mover montanhas, né? Como fazer Maomé? Como é que a gente pode andar sobre o mar se a gente não tem essa capacidade de concentração, né? Mas a gente devia, assim, sinceramente reservar uma parte do dia para observar com pura sinceridade como construir um novo futuro possível para nós mesmos, né? E se a gente fizer observar isso corretamente, a gente começa a ver as oportunidades surgindo na vida, nesse sentido, que é passivo e ativo ao mesmo tempo, né? E aí, para alterar a nossa realidade ali diária, né, indo para a escala humana da observação, o que é a observação? Então, a nossa porta de entrada para a observação é a percepção, né, daquilo que a gente estava falando no começo, né? Então, assim, toda vez que a gente faz uma observação, ela produz uma lembrança no cérebro, né? E toda vez que a gente ativa essas lembranças, a gente torna, né, volta a encontrar, experimentar o estímulo repetitivo. Então, tudo que a gente percebe é refletido nesse espelho da nossa memória, né? Então, é esse reflexo que dá o nosso sentimento de individualidade, de como a gente se olha, da nossa característica, né? E aí a máxima ali da física quântica, aí é o momento em que ela se encontra com um curso de milagres ali, né? Então, ou seja, a gente tem uma lembrança, que é uma lembrança do passado, que é algo que ativa emoções, e ela é o filtro para a nossa percepção, né? E que aí a gente vai para observação, que afeta a realidade. E aí, olha que legal. Então, o curso de milagres é a física quântica. Então, por que um curso de milagres fala tanto da prática do perdão? Então, voltando aqui, ó. Se a lembrança que eu tenho, a interpretação que eu tenho de mundo afeta a minha percepção, é o filtro com que eu vou perceber o mundo, e a minha observação afeta a realidade, então por que eu tenho que praticar o perdão? Aí, né, tem a frase lá de Jesus que é: antes de reparares no cisco no olho de teu irmão, retira primeiro a trave de teu olho. E ele fala, ama teu próximo como a ti mesmo. Por que ele está falando isso, né? Então, por que um curso de milagres fala do perdão como um elemento importantíssimo para mudar o presente, né? Por conta dos nossos filtros. Enquanto eu segurar essas coisas e que eu não perdoo, eu não solto, ele vai ser o filtro para toda a minha experiência, para a minha lá, voltando lá, para a minha percepção, que é a forminha de biscoito da minha observação que afeta a minha realidade, né? E aí, se a realidade é simplesmente, veja bem, olha que interessante, se a realidade é pura e simplesmente a resposta às perguntas
ou as atitudes que eu mantenho na minha mente, e se essa resposta está no fim de uma longa cadeia de lembrança, percepção, observação, a questão aqui não é como eu faço para alterar a realidade, mas sim por que eu mantenho a minha realidade. Então, primeiro, né? Aqui na física quântica, a gente está entendendo esse emaranhamento, essa conexão, a questão da inseparabilidade entre todas as coisas, né? E aí, assim, quem que causa esse colapso do que é muito pequeno? Ou seja, quem que causa a criação dessa realidade, né? E a pergunta aqui não é nem quem, mas o que são todas as coisas que causam esse colapso ao mesmo tempo, né? Que está acontecendo agora. E aí, no mundo, né, das ilusões, a separação entre o que é coisa e o que não é coisa pode ser apenas uma ilusão que a gente tem de que tudo está separado e que a minha mente, né, está separado daquilo que eu vejo, né? E aí, a gente vai aqui para a questão da escolha. Vamos lá, na questão da escolha. Então, a escolha é assim, né? Então, essa a frase é do Amit Goswami, que ele fala assim: quando apresentamos a palavra escolha, como o fato de a consciência escolher entre os eventos possíveis, surge o fato concreto da experiência, e assim, pela primeira vez, a ciência encontra o livre-arbítrio. Né? A gente já tinha falado que não dá para falar de física quântica sem falar do livre-arbítrio, né? E aí, olha só que interessante com relação à própria escolha, né? Um pouquinho mais lá para frente. Primeiro, desejo e paixão. Muitas frentes, principalmente o budismo, fala que a gente precisa eliminar o desejo, né? E aí parece que assim, se eu for uma pessoa livre de desejo, se eu não tiver desejo nenhum, você é uma pessoa iluminada, né? E aí, ele fala, né, o Buda fala, então, a segunda das 4 nobres verdades do Buda, ele fala que a origem do sofrimento é o apego às coisas transitórias, né? Então, assim, a primeira nobre verdade do Buda é a verdade do sofrimento, de que todos os seres sencientes sofrem, né? A segunda nobre verdade é que a origem desse sofrimento é o apego às coisas transitórias, né? Então, quando a gente lê essas escrituras do Buda, parece que é errado a gente sentir desejo, a gente ter paixão pelas coisas, né? Mas, na verdade, ele está falando do apego ao desejo, que nos lembra essa dependência emocional de objetos, das coisas, sem o conhecimento de que nós somos os observadores que modificam literalmente esse objeto. Modificam em que sentido? No significado que esse objeto tem para mim. Não é que eu vou alterar o estado sólido desse objeto, mas o significado que esse objeto tem para mim, né? Então, essa é uma das situações, né, em que a ciência cruzou o caminho dos grandes ensinamentos espirituais, né? Então, de acordo com a tradição budista, olha que interessante, o apego ao desejo é o que mantém a gente nessa roda viva, o que eles chamam de samsara, essa repetição infinita, né? Então, na verdade, a física quântica explica, né, isso de que maneira? Que mantendo os nossos padrões, os nossos paradigmas, as nossas emoções, as nossas coisas que a gente não perdoa, a gente fica preso ao velho padrão, a gente fica num ciclo de repetição, que é o samsara do budismo. Então, essa ligação entre a ciência e a espiritualidade ali do budismo, né? E aí, nesse sentido, é preciso, sim, ter vontade e paixão para a gente conseguir ultrapassar a própria zona de conforto. Desejo, paixão, né? Nesse sentido. Então, olha que interessante isso também com relação ao desejo. O que acontece? Isso, assim, é bem do livro, que acho que eu não li o livro, mas acho que eu imagino que o livro Segredo deve falar alguma coisa nesse sentido. Que é assim,
quando eu tenho algum desejo com relação a alguma coisa, é importante eu ter duas atitudes. Primeiro, não julgar aquele meu desejo, e segundo, ter honestidade a respeito daquele meu desejo, né? Então, vem aí de novo honestidade radical, né? Então, por que que não pode ter julgamento? Porque se eu julgo que meu desejo é mau, então eu envio esse desejo para um porão de repressão. Ó, você fica aí, você vai ser reprimido, esse desejo é muito ruim. Então, um exemplo assim que eles dão aqui é assim, imagina que alguém se candidatou a um cargo público. E aí ela, na verdade, essa pessoa quer o poder. Mas, óbvio que ela se sente culpada por querer o poder e ela também acha que não vai conseguir votos se ela falar que ela quer o poder. Então, ela fala que o desejo dela é cuidar do cidadão, mas na verdade ela quer experimentar o poder, né? E aí, o que acontece é que quando ela nunca vai para essa escada de evolução, por quê? Porque se ela não admite que o desejo dela é o poder, ela não vai chegar à causa da vontade dela. Por que que ela quer esse poder? Talvez ela tenha um sentimento de insegurança, de baixa autoestima, que ela tem ali que resolver, né? E por que que a gente precisa ter o desejo alinhado com relação a não julgar o nosso próprio desejo? Porque aí volta a física quântica, né? Que é a questão da manifestação. Então, se eu tenho na minha mente um conflito entre aquilo que eu desejo e acreditar que aquilo que eu desejo não é nobre, não é legal, não é bom de eu desejar, a minha mente está dividida. Ela não tá focada na materialização. Então, por que que a gente precisa examinar os próprios desejos e olhar para eles com honestidade, com sinceridade? Se é o que eu desejo. E Ju, só uma contribuição aí que foi uma... E até que ponto a gente usa o nosso livre-arbítrio, né? Através do ego ou da essência, né? Isso. Escolhe. Isso, exatamente. Porque é uma coisa que a gente debate muito aqui, quem escolhe, né? Quem está usando o nosso livre-arbítrio nesse momento, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa bem interessante, que quando você fala quem escolhe, exatamente isso, entre o desejo, a paixão, a essência, né? Nesse momento. Né? Exatamente. Quem que está escolhendo, quem que tem esse desejo, né? Então, assim, ó, vamos dizer que lá dentro da gente, a gente tem essas duas entidades, né? Então, a primeira é a nossa personalidade, que é o nosso ego, e a segunda é o ser transcendental, que um curso de milagres ia chamar de mente certa, de Espírito Santo, né? E aí, isso leva a nossa mente, essa maneira de organizar, tem a dualidade, que é ego, Deus, matéria, espírito, né? Então, a gente sabe se que quem escolhe a personalidade, é o ego, ela vem de redes neurais pré-existentes, ou seja, de emoções do passado, das dependências, né? E aí, nesse caso, então, quando a gente aperta o botão de avançar no desejo, esse botão não devia nem chamar avançar, devia chamar botão de repetir. Porque eu estou repetindo, né, velhos padrões. Então, essa escolha geralmente vem de uma decisão inconsciente. Essa escolha, quando eu escolho pelo ego, né, vem dessas emoções, dessas experiências do passado, repete padrões que eu já tenho e vem de uma decisão inconsciente. Aí o verdadeiro botão de avançar, que não é um botão de repetir, que vem do lado espiritual, né? Então, nesse caso, a escolha não é motivada por nada no passado, né? Mas sim para a evolução. E aí, né, essa é uma pergunta interessante, né? Dos desejos que surgem, como eu vou saber qual que vem do ego e qual que vem da alma, né? Especialmente, né, é que assim, quando a gente presta atenção nos desejos que vêm do lado espiritual, eles são muito estranhos, inusitados, e assim, contrariam toda a nossa lógica, né? Então, do tipo assim, sei lá, eu, por exemplo, nem sei ainda, eu tô entendendo assim, conforme eu tô vivenciando isso. Sempre achei que não gostava de gato, de repente, quero um gato. Tipo, amanhã. Meu filho falou assim, o que aconteceu? Você tá louca? Tipo assim, eu não sei nem te explicar o que tá acontecendo com essa escolha, assim, né? Então, aí a gente tem um desejo louco por sabedoria, sabe? Que é isso que opera a transformação. A gente tem, né? A gente estava falando da mentoria, a Diva estava falando, eu quero continuar, porque são coisas tão legais que a gente fala aqui, a gente tem um desejo louco por sabedoria, por conhecimento, né? Então, por isso que é bom, né? E outra coisa, esse desejo que a gente tem por conhecimento, por sabedoria, são coisas que a gente
nós não temos capacidade de imaginar. É por isso que os desejos que são muito específicos, como um carro XYZ, o iate, só pode vir do nosso ego, porque é dentro das possibilidades que ele consegue imaginar, dentro do frame lá, da forminha de bonequinho, dos meus paradigmas egóicos, né? Geralmente, o que vem do espírito é algo que eu não consigo imaginar. E é por isso que ele fala, não julga os desejos, mas examina, assim, detalhadamente antes, né? E aí, nesse sentido, você tem a escolha. E aí, quem escolhe, né, na verdade? Aí a gente volta na pergunta, né? Quem sou eu? Qual você? Se é a sua personalidade ou se é o seu espírito que faz a escolha, né? Então, aí neurologicamente, a ciência ajuda também a gente a responder essa pergunta. Então, neurologicamente, a pergunta é assim, a escolha está vindo de uma rede neural já existente ou do córtex frontal? E a gente está se aproveitando de uma aleatoriedade quântica, ou seja, do campo das infinitas possibilidades quânticas, para deixar escolher, ou a gente é uma máquina mecânica que faz tudo com base em condição pré-existente? E aí, mais uma vez, volta a pergunta, né? Em que mundo que a gente vive? No universo vivo, orgânico, desperto, interconectado, ou no dividido, brinquedo de corda, de tic-tac? E essa é a nossa escolha, né? E aí, com relação à intenção. Aí, então, assim, até aqui a gente está falando sobre criar realidade, né? Mas aí, por que que a gente cria? Por que que a gente cria? Em que níveis a gente cria? E como tornar essas criações mais conscientes e mais poderosas, né? Então, em primeiro lugar, a gente viu que o desejo nem sempre é do mal, né? Mas, aí, tomar a decisão com relação ao desejo, se eu vou seguir esse desejo e alinhar a minha intenção, né? Com a intenção de transformar em realidade, saúde, seja abundância material, seja lá o que for, a felicidade. Eu alinho com a minha intenção, alinho esse desejo à intenção, né? E aí, nesse sentido, eu foco acreditando na minha mente quântica, que cria a minha realidade, né? E, por outro lado, também a gente não pode culpar o mundo pela nossa falta de foco, né? Porque a gente não foca nunca, porque a gente está muito distraído por tudo que acontece, entre aspas, do lado de fora. Mas aí, no exercício da intenção, então eu desejo alguma coisa e eu escolho desenvolver essa habilidade. E aí, a gente consegue, né, resultados, assim, extraordinários. Bom, então, a mudança observável aqui, segundo o quântico, que aí pode ser muito ligado ao segredo, mas ele fala assim, se você se esforçar para projetar uma vida e fizer disso a coisa mais importante, alimentar esse projeto todos os dias, que nem um jardineiro rega uma planta, com certeza você vai produzir frutos. E aí pode demorar um pouco, né, até você conseguir controlar sua mente contra tudo que ela acha que precisa fazer. Mas ele fala assim que todos os dias a gente devia reservar uma parte do dia para agradecer por estar vivo e pela vida que nós temos. E aí começar a observar a partir desse ponto, com a sinceridade, como eu posso construir um futuro possível para mim mesmo, né? E se você fizer isso, observar corretamente, começa a ver que as oportunidades começam a surgir na vida. Mas nunca, essas oportunidades nunca são dentro daquilo que eu conseguiria prever para a minha vida, mas sempre fora da minha previsão. É necessário que aquilo que comece a surgir seja fora da minha previsão, porque aí eu tenho certeza absoluta que veio de uma mente maior. E aí, se tudo o que acontece na minha vida é aquilo que eu previ, aquilo que eu planejei, então eu sei que eu estou criando mais da mesma coisa. Sabe, criar mais do mesmo? Às vezes minha amiga fala, ai, como é que você tá? Tá tudo bem? Ah, mais ou menos. Ah, mas o que foi? Ah, é mais do mesmo, eu falo. Né? E aí, então o cérebro, ele adora uma retroalimentação. Ele gosta de saber quando ele agiu bem, quando ele fez uma coisa errada, né? Então, assim, para ver o que eu preciso para realmente efetivar uma mudança, eu simplesmente tenho que voltar no caminho por onde eu vim, né? Então, para mudar, eu preciso ter a intenção de mudar. E a intenção é resultado da decisão do livre-arbítrio de mudar.
E essa decisão vem do desejo de mudar, percebe? O caminho contrário. Então, a mudança nesse esqueminha aqui que está na tela, né? Então, a mudança vem da intenção, vem da minha escolha, que vem do meu desejo. Então, assim, você precisa querer mudar. E aí eu tô falando querer mudar, né? Desejar da mesma forma como você desejou o seu primeiro carro, seu primeiro sutiã, seu primeiro beijo. E aí, porque o mundo material, ele vai sempre oferecer uma resistência à mudança. E o mundo invisível do espírito clama por mudança, grita por mudança, né? E a escolha é em qual deles eu quero viver. E aí eu peguei aqui pra gente finalizar, um trechinho do curso de amor, que ele fala assim: não é teu ego que fica impaciente por mudanças, pois teu ego tem muito interesse em que as coisas permaneçam iguais. Ao contrário, é um espírito de compaixão que se revira diante da falta de sentido, da dor e do sofrimento. Um espírito que busca saber o que fazer, um espírito que não acredita nas respostas que lhe foram dadas. É isso, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa aqui, pronto. É isso do mundo quântico. Eu tinha para hoje, não sei vocês, mas eu sonhei a noite inteira com isso. Eu não tenho nem palavras. Eu já sou estudante, adoro a física quântica. Acho que ela muda a realidade, sim. E aquilo que você falou agora, da intenção, é uma pergunta que eu me faço todo dia, né? Que realidade, além dessa realidade, a gente é capaz de criar? Né? Porque a gente, às vezes, nem consegue imaginar, e aí por isso eu acredito que vem do espírito, que realidade a gente pode criar além dessa que é limitada, né? Porque hoje a gente tem infinitas possibilidades limitadas, né? Quando você expande a tua consciência, a consciência acho que é outro assunto muito importante para você trazer também aí, que sou fã, né, dessa consciência que a gente trabalha para expandir, literalmente, vem disso. Da gente criar exatamente, quando a gente expande, a gente é capaz de criar uma realidade além disso. Né? A gente pensa muito limitado ainda, né? Como seres humanos. A nossa consciência não é expandida o suficiente. Né? E esse é um caminhar de expansão. A física quântica hoje eu vejo piamente e acredito que é um caminho de expansão. Né? Então, gratidão por compartilhar mais isso. Acho linda, né? Sou apaixonada. Legal. Ju, eu confesso que eu adoro esse tema, então estamos juntas aí, não tenho esse conhecimento todo, por isso eu acho que tenho essa vontade de saber, mas cada vez que eu ouço falar, e você falou tanta coisa que eu ainda estou processando, né? Mas eu senti, acho que bateu na alma isso que você falou. Então, obrigada. E acho que agora eu preciso sentir aí eu não sei nem explicar, mas sabe quando encaixou? Mas não sei explicar o que vai acontecer e ainda encaixou com o meu momento. Então, não sei, depois eu conto para vocês no próximo capítulo. Fabi, você já está entrando no processo de expansão, amiga. Isso faz Nossa, eu acho que agora aqui, com essa aula da Ju, eu acho que eu fui e voltei. Tinha horas que ela falava e eu estava assim, acho que eu tô entendendo. Acho que estou captando. Mas sim. Olha, foi ótimo. Obrigada, viu? Pela ajuda aí de todas nas respostas também. Ai, que linda, Fabi. Também quero agradecer, Ju, maravilhosa. Como sempre, você tem uma didática incrível para explicar temas tão complexos, né? Que às vezes a gente lê um capítulo de um livro e fala, tá, não entendi nada. E você traz de uma forma simples, assim. Eu estudo também bastante física quântica, gosto, não entendo, desaprendo, depois eu lembro de novo, é uma bagunça, assim, a minha relação com a física quântica. Mas hoje clareou bastante e eu senti a mesma coisa que a Fabi, só que ao invés do encaixou, para mim desencaixou e tá tudo bem com o desencaixe, sabe? Rolou um desencaixe. Teve vários momentos que eu falei, nossa, tá.
mas não fiquei buscando, sabe, entender profundamente, racionalmente o que estava acontecendo ali. E tudo bem, né? Esses espaços vazios são muito reais e acho que é importante a gente dar espaço para o vazio também. E foi maravilhosa a experiência. Gratidão, meninas também, compartilhando esse momento. Então, Ju, eu já tinha ouvido falar muito, né, quando você começou a falar do observador e da imagem, do que forma, me veio muito a história do cubo que a gente vê no budismo, que é uma das primeiras conceitos que apresentam para a gente, né? Do que você vê, você é que está criando, né? E desse agente observador do que nós somos, do que nós olhamos, da forma que olhamos. Quer dizer, foi muito bom ouvir tudo isso de novo e achar que eu não sou louca, né? De que tudo que a gente está aqui, está criando, é uma responsabilidade nossa, né? Essa escolha é uma responsabilidade nossa. Veio muitos flashes de muitas cenas importantes e sou super grata, né? Por mais esse encontro, mais esse compartilhar, mais saber que eu esse mundão é a gente que cria e que a gente não pode ter realmente essa vantagem de poder escolher, né? O livre-arbítrio de poder escolher como eu quero me sentir, né? O que eu quero ver. Obrigada. Muito, 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 muito. Ai, gente. E assim, óbvio, né? Ontem eu estava falando pro meu filho, aí ele falou assim, mas é muita pretensão você querer explicar a física quântica em 2 horas e tal. Eu falei, não, eu sei, mas assim, para mim o que fica até, né, que a Fabi trouxe a questão muito ligada assim ao jogo, explicar de uma visão quântica, assim, a questão científica, eu vejo que aquele esqueminha ali, sabe? A percepção, né, que é a lembrança, a percepção, aí, né, a observação e a realidade, nesse sentido quântico, assim, só de falar, para mim, foi super impressionante, falar, nossa, nossos sentidos captam 400 bilhões de bits por segundo e a minha consciência processa 2.000 bits por segundo, então, assim, quais são os filtros que você está usando, né, fisicamente, assim, no teu corpo você já está fazendo isso, né, o que você está usando como filtro. Então, assim, já dá para saber que, por mais que a gente nem precisa entrar no fato de que, a realidade não é do jeito que eu vejo, mas, assim, do que é real, né, você só consegue processar, sei lá, nem sei a proporção, talvez 0,1%, né, do negócio. Então, assim, qual é o que você está escolhendo, né, nesse sentido? E aí a Ana até falou da consciência, eu nem entrei na questão da consciência, porque eles falam muito, justamente, ser esse observador, o fato de ser consciente, se fosse um cachorro, se seria diferente, observando um objeto, né, como partícula, como onda, e depois eles entram, se aprofundam na questão da consciência. O Curso de Milagres tem uma visão totalmente diferente do que a gente tem com relação à consciência, fala que é o momento que a gente se separou mesmo, que criou-se a consciência, né, então, assim, é até um ótimo tema para trazer para a mentoria, né? Assim. Acho ótimo, né? Porque eu não sei qual é a visão do curso de milagre, mas na física quântica a consciência vem antes da matéria, né? Então a gente tem muitas coisas aí para trabalhar na nossa consciência que a gente nem imagina, né? Na realidade, nem sonha, né? Mas eu queria falar para você que essa coisa da observação, Ju, e isso eu também trabalho bem com o estudo da física, é você perceber, e é uma coisa que a gente trabalha no curso de milagre, eu pelo menos trabalho, que quando a pessoa entra na carta do milagre e faz a lembrança, né, que se conecta com o passado e traz a sensação, essa sensação é sentida corporalmente, né? E essa sensação de bem-estar corporal, ela pode ser levada como um despertar do observador, né? O quanto você levanta, como é que você quer escolher estar, né? Como é que o seu corpo quer escolher estar naquele momento. Então, isso é uma coisa que eu uso muito no milagre, quando a pessoa tira a carta da escolha, né?
que a gente pode utilizar isso no dia a dia como eu, observador também, que é como você falou. Você está aqui tão concentrada, mas ao mesmo tempo você está concentrada e está observando se você está com dor na lombar, né? Se você está esticada. É compartilhar a observação do todo, que faz parte dessa totalidade, né? Então, acho que é bem legal também a gente assimilar a postura corporal também, que através da emoção, o corpo grita de acordo com a emoção, né? Sim. Se a gente observar isso o tempo inteiro, né? E a repetição, isso para mim foi muito legal. Tipo assim, se você consegue prever esse resultado, você já sabe de onde veio. Veio da repetição, veio das suas antigas conexões neurais, veio daquilo que você já está, é mais do mesmo, né? E isso, aí tipo assim, tanta coisa para observar, os meus 2.000 bits incluem, sabe, coisas assim, eu falo, pra quê? E acho que é por isso que eles são tão pequenos, né? A brecha é tão pequena, porque se você tivesse os 400 ao mesmo tempo, se a gente só se rola com 2.000, imagina com 400 bilhões, né? Como seria essa loucura, né? Aí veio um filme também para indicar sobre isso, que é o Lucy. Não sei se você já viu. Já vi, amo. Dá um nó. 3 vezes, dá um nó. Mas aquilo ali é bem espaçado. Você usar o teu cérebro. Lucy. Bem legal. E você também tinha falado um outro. Você falou do Senhor Ninguém e depois no final você falou de uma série. Chama Strange Rock. One Strange Rock, acho que chama. One Strange Rock. Com Will Smith, que ele vai mostrando como todo o planeta está interconectado, assim. Mas de uma visão totalmente científica, assim. Por enquanto, pelo menos, eles não estão falando nada de espiritual, assim. Como se fosse possível separar, né? Uma coisa da outra. Porque tem uma outra série, que é a série Noah, não é? É Noah, não, é Noah. É OA. Não sei. Eu não sou muito de série, então sou fã. É OA que são as... eu não entendi direito, tem que assistir de novo. Agora é normal, né? Tudo normal, não entender direito. Mas é tudo assim. Agora tem uma coisa que fica muito comigo, que é assim, é a ilusão e a realidade. Isso eu já estou um pouquinho melhor, né? Já percebo qual é a minha ilusão, o que eu criei expectativa, tal, e o que acontece, né, no final. Porque eu mudo meu olhar, sabe, do que eu criei expectativa, na hora que vai acontecer agora, está acontecendo muito isso. Mudo meu olhar para a situação e eu não fico tão separada, sabe? Antes dá para me lembrar muito bem, quando eu entrava na ilusão e o que tinha da realidade. E bem esse mundo bem separado. E agora eu não tenho me confundido tanto, mas ainda tenho me confundido. Você falou isso agora, eu lembrei de uma palestra que eu fui de um monge budista, e ele falava assim, ele estava falando de ansiedade, depressão, né? Aí uma coisa que ele falou que eu achei muito legal é que assim, ele falando que uma mente ansiosa, depressiva, é muito pouco criativa, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando hoje, né? Então, assim, dentro de uma mente ansiosa e depressiva, as possibilidades são muito pequenas, né? Tudo desgraça, né? Nesse sentido, assim, tudo muito ruim. Aí ele falava assim, então, sempre confie só numa mente feliz, numa mente alegre, numa mente feliz. E aí a mente feliz é a mente quântica, que aí são as possibilidades são infinitas, né? Nesse sentido, assim. Ele permite, você muda, né? Você consegue ver tão legal quando você cria aí a coisa muito bom. Então vamos lá, minha gente. Vamos lá. Foi ótimo sempre, né? Então, Ju, fica aí para as próximas mentorias. A expansão da física sobre a arte de fazer perguntas. Acho que é bem bacana também, né? Que quando você falou da pergunta do sim ou não, da pergunta do como,
A arte de fazer perguntas é uma coisa muito, muito